eterno Pai. Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos. Papai querido, e nesta hora, a palavra que vai ser ministrada, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo a cura, a libertação e a transformação do Senhor. Papai querido, eis-nos aqui. Faça o seu querer e a tua vontade nas nossas vidas nesta noite. É o que nós te pedimos. Papai querido, e diante de ti apresento o teu servo, que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha diminuir, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. E eis-nos aqui. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos envolvidos na palavra, fazendo parte da palavra, caminhando na palavra, aprendendo com a palavra de Deus, para cumprirmos tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Abra vossas Bíblias em Jeremias capítulo 23, versículo 9. Jeremias 23, versículo 9. Amém? 23, versículo 9, Jeremias 23, 9. Acerca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adultérios e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz: paz tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra,
quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias estenderei isso claramente. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar aqui sobre a verdade. A maioria das pessoas no mundo não conseguem ouvir a verdade. Porque a verdade ela nos mostra caminhos a quais nós às vezes não queremos andar. A palavra de Deus aqui está sendo cumprida num povo que teve uma liberdade, que teve uma história maravilhosa, mas que no momento está chegando ao fim, no momento de tristeza. Jeremias leva a palavra aos reis e aos sacerdotes, que se desviaram da palavra do Senhor, que se desviaram da verdade, que se desviaram da luz, para andar nas trevas, para andar na perversidade. Deus teve toda uma paciência com esse povo por mais de 500 anos, 400 a 500 anos. Benignidade que o Senhor tem para conosco, sempre estendendo as mãos para nós. Mas chegou no momento em que tudo aquilo que o Senhor esperou, em tudo aquilo que o Senhor profetizou a esse povo, que se andasse no caminho, Ele estaria com eles perpetuamente. Aqui esse povo vai ser levado para o cativeiro. Esse povo aqui vai passar por grande tribulação, grande fome, porque não andou nos desígnios do Senhor, porque não andou na verdade do Senhor. Mas peguemos Jeremias, um homem a qual Deus o separou, a qual Deus o trabalhou, fortaleceu, para que ele levasse verdadeiramente a palavra, ao qual as pessoas estavam cegas porque não conseguiam ver, a qual as pessoas estavam surdas porque não conseguiam ouvir a palavra verdadeira do Senhor. Jeremias sofreu, foi castigado, apanhava todas as vezes que levava o evangelho, porque o povo não queria ouvir a verdade, queria continuar na mentira e na falsidade, queria continuar nos caminhos tortos, mas era um povo escolhido por Deus. Esse povo fazia parte daquele povo retirado do Egito, esse povo fazia parte da promessa de Deus a Abraão, que ia estender a sua semente como as estrelas do céu. Por isso Deus aqui está cuidando também desse povo de uma certa maneira, a qual eles não iam gostar. Mas eu pergunto para você, você queria estar de qual lado? Do lado de Jeremias, que apanhava desse povo, mas que continuava com a verdade do Senhor, pregando o evangelho? Ou você queria estar do lado desse povo que ia para o cativeiro, que ia sofrer durante 80 anos, para que pudesse voltar a enxergar aquilo que Deus tinha feito na vida deles? 80 anos foi o que aconteceu na vida desse povo, para que pudesse realmente olhar para dentro do coração e ver que eles caminharam de maneira errada. Nós temos essa rica oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo com essa palavra, continuar caminhando, continuar ouvindo a verdade do Senhor. Vamos navegar da palavra do Senhor em Gênesis 40, 16. Gênesis 40. A palavra de Deus fala assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e nos cestos mais altos havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, era o aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó.
Mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Duas interpretações. José, aquele menino sonhador que Deus tinha uma obra muito grande na vida dele, estava passando por momentos difíceis, como cada um de nós às vezes temos que passar, porque isso faz parte de você ter fé no seu coração. Quando você é colocado no deserto e clama a Deus, significa que você está preparado para caminhar no deserto e alimentar de tudo aquilo que Deus tem na sua vida, na nossa vida. Aqui mais uma vez, José tinha duas opções: falar a verdade para o padeiro ou falar a mentira, aquilo que todas as pessoas gostam de ouvir, porque às vezes a verdade vai contra aquilo que nós queremos fazer, contra aquilo que nós queremos viver, porque a palavra de Deus, ela fala que a porta é estreita, você tem que ter mudança quando você entra nela, você vai entrar do jeito que você está, mas no meio a essa caminhada haverá mudança, mas essa mudança você não vai caminhar sozinho, você vai caminhar com Deus, e Deus é o autor e o consumador da fé, é Ele que transforma os nossos corações, e é a partir desses momentos é que a gente aprende a confiar de verdade em Deus. Aquilo que Deus passou para José na interpretação do sonho para o padeiro, José entregou para ele. Não foi bom para o padeiro. Talvez no momento que ele falou, o padeiro só perguntou para ele a interpretação porque o sonho do outro era bom. Então ele imaginou que para ele também seria a mil maravilhas. Mas quando José interpreta, ele entristece, talvez tendo aquela esperança de que nenhum dos dois poderia estar sendo interpretado verdadeiramente. Mas quando se cumpre os 3 dias dos dois, acontece a palavra que José tinha pregado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E se você confiar de verdade em Deus, Ele continuará fazendo maravilhas no nosso coração. Mas nós temos também que lutar para que a verdade seja pregada, para que a verdade seja vivida na nossa vida. Nós somos falhos, é uma verdade. Nós somos pessoas humanas. A palavra de Deus fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas todas as vezes que Ele nos levanta, Ele fala para nós: agora você tem que ter um pouquinho mais de força para continuar caminhando junto comigo. Foi assim na vida de Pedro, quando negou o Senhor Jesus. Ele não esperava de momento, de maneira nenhuma, que um dia ele ia negar Jesus. Ele andou sobre as águas, ele viu Jesus fazer os milagres, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, curar coxos, cegos e todos os tipos de enfermidade. Ele, no coração dele, não estava preparado para negar Jesus de maneira nenhuma. Mas quando ele se depara com uma situação a qual ele não estava preparado para enfrentar, ele começa a negar o Senhor Jesus. Começou a fugir da verdade. Naquele momento, quando ele olha o Senhor Jesus passando, todo machucado, ele olha dentro dos olhos, o Senhor Jesus olha dentro dos olhos dele, e ele percebe que o Senhor Jesus é a verdade, é o caminho, porque tudo aquilo que ele falou aconteceu na vida dele, e tudo isso que essa palavra fala também acontece nas nossas vidas, a partir do momento que nós queremos também andar nesse caminho. Faz parte da nossa vida, aprendizado. Quando você está no mundo, você aprende a comer, a alimentar, a andar, você aprende a fazer as coisas que vêm do seu coração, mas quando você começa a andar na palavra de Deus, o Senhor Jesus fala: tem que morrer para o mundo, e agora você vai crescer de novo, crescer com um novo entendimento, com uma nova esperança, com fé no seu coração, e acreditar que quem cuida de você é o nosso Deus, e Ele alimenta. José é prova viva disso. Jeremias é prova viva disso. De maneira nenhuma, Jeremias, quando o Senhor o chama, ele fala: como eu posso, Senhor, como que eu vou chegar nesse povo para pregar o teu evangelho? Quem vai acreditar em mim? O Senhor falou: eu sou o seu Deus. A mesma coisa ele fala para nós: eu sou o Deus de vocês aqui. Nós somos filhos de Abraão na fé, somos descendentes desse povo na fé, com o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Através dessa interpretação, você sabe por que José saiu daquele presídio? Porque ele falou a verdade que ele tinha que falar, porque ele pregou a verdade para os dois. Você vai estar livre, mas você não vai. A palavra de Deus, às vezes, ela vem contra o nosso coração para que haja mudança, para que haja transformação, para que você acredite de verdade e continue caminhando em meio a desertos e dificuldades.
José se torna um grande homem porque ele, toda a sua caminhada, acreditou que Deus ia dar o escape na vida dele. Não importava as dificuldades que ele teve que passar na casa de Potifar, na sua casa com seus irmãos, mas aqui nesse momento já está perto de José receber aquilo que Deus tinha na vida dele, porque José era verdadeiro diante de Deus. Será que nós somos pessoas verdadeiras diante de Deus? Será que nós temos contado as nossas falhas para Deus? Será que nós temos pedido ajuda para Deus para que Ele venha operar na nossa vida? Lembra que Deus nunca vai invadir o seu livre-arbítrio. Jesus nunca invadiu o livre-arbítrio de nenhuma daquelas pessoas. Quando o cego lá em Jericó falou: filho de Davi, tenha piedade de mim. Você sabe o que Jesus continuou caminhando para que ele continuasse se esforçando para ver se realmente o que ele queria era aquilo. Às vezes o Senhor quer que a gente se esforce mais para saber se realmente você quer continuar, nós queremos continuar nesse caminho ou não. Às vezes Ele coloca um pouco de dificuldade para a gente avançar, porque quando você avança, você passa de uma fase para outra, e você se torna um crente mais forte, um crente que confia de verdade em Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, por que Jesus falou, o que você quer? É porque às vezes nós temos que falar o que nós queremos realmente com Deus. O que você quer com Deus? Você quer a vida eterna? Você quer aprender? Nós queremos aprender, queremos continuar nesse caminho, sabendo que há dificuldades, porque Jesus nunca deixou de falar a verdade, porque Ele é a verdade, o nosso Deus é a verdade, o Espírito Santo de Deus é a verdade. É um caminho árduo, mas é um caminho maravilhoso, porque nesse caminho você vê milagres. Esse caminho transforma José em governador. Esse caminho, enquanto o povo estava sendo levado para o cativeiro 80 anos, você sabe o que o Senhor fez com Jeremias? Mandou ele comprar um terreno, porque ele ia ficar. Enquanto todo aquele povo ia ser levado cativo, Jeremias ficou, e foi por ordem de Nabucodonosor, mandou deixar ele lá, porque ele era um profeta verdadeiro de Deus. Existiam vários profetas naquele lugar, existiam vários profetas em Israel, mas quem estava pregando a verdade eram poucos, e Jeremias fazia parte desse pouco, e Jeremias recebeu aquilo que Deus tinha. Por isso que nós temos que continuar sempre acreditando na verdade, que é essa palavra de Deus, porque você às vezes acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no meio de nós. Ele sabe tudo que está acontecendo no nosso planeta. Ele tem um projeto de vida na nossa vida, Ele tem um projeto no seu ministério para cada um de nós, mas para que isso aconteça é preciso que nós continuemos acreditando, com o coração aberto, falando: eis-me aqui, Senhor, continua transformando a minha vida, continua mudando os meus erros, porque todos nós temos, todos esses grandes homens que andaram na palavra de Deus, todos eles tiveram erros, todos. Abraão cometeu erro, até José cometeu erro, mas é preciso que a gente continue sendo moldado pelo poder da palavra de Deus. Por que você acha que José estava aqui nesse lugar? Estava aqui esperando aquilo que Deus tinha na vida dele. Em João 14, versículo 1, João capítulo 14, versículo 1, a palavra fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. A verdade, Jesus é a verdade. Sabe por que Jesus foi morto? Porque pregou a palavra verdadeira, porque foi verdadeiro com cada um de seus discípulos.
Ele nunca deixou de dizer para cada um daqueles discípulos que um dia eles iam fugir dele quando ele fosse preso. Ele nunca deixou de dizer para os seus discípulos que um dia ele ia perecer na cruz, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Teve momentos na vida dos discípulos que eles não conseguiam entender. A mesma coisa acontece no meio de nós quando a gente começa essa caminhada. E sempre vai ser o começo, porque a caminhada é eterna, é vida eterna. Todos os dias nós aprendemos com os nossos erros, com a palavra de Deus, com a nossa fé no nosso coração, com a nossa caminhada. Todos os dias a gente cresce um pouco, até esse pouco começar a dar fruto e alimentar as pessoas que têm sede da palavra de Deus. Jesus Cristo pereceu mais do que todos, porque fazia parte de tudo aquilo que Deus tinha para nós, uma liberdade, uma libertação. Você crê de verdade que Ele é o único suficiente Salvador, e você ir para a vida eterna, e além de tudo isso, você ter o melhor aqui na terra. Mas para você ter o melhor aqui na terra, como José teve, como Jeremias teve, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai se entristecer, porque a gente vai olhar o mundo e ver como esse mundo nosso está perdido. Mas continuemos pregando a palavra como Jeremias pregou, continuemos pregando a verdade como José pregou naquele cativeiro por causa da palavra do Senhor, e continuemos fazendo essa grande obra que Jesus nos deixou, para que a gente continuasse dando continuidade, porque hoje fazemos parte desse povo, fazemos parte desses discípulos, Senhor, do Senhor, que andamos no caminho e na verdade. Jesus Cristo, por causa da verdade, por ter sido crucificado e castigado, por ter sido caluniado, mentiram sobre a veracidade das palavras do Senhor Jesus. Mas Deus é mais, e depois de 3 dias, o Senhor ressuscita o seu próprio Filho, mostrando para cada um de nós: se vocês forem verdadeiros, também poderão ir para a vida eterna. É por isso que nós pregamos a palavra, por causa da verdade, por causa desses grandes homens que deixaram essa história maravilhosa na nossa vida. A vida da gente não é só trabalhar. A palavra de Deus fala: colocai Deus em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é ter fé, é acreditar de verdade que Deus dá o escape, que Deus pode nos colocar no deserto, mas lá Ele também nos alimenta. Ele coloca você no deserto, mas lá Ele coloca a água da vida para a gente beber, que é a palavra de Deus. Temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar, e vocês vão ver a mudança que vai acontecer no meio de nós, porque aconteceu na vida dessas pessoas. Teve momento que ninguém mais acreditava em José que ia sair daquele lugar, nem o copeiro, nem o seu chefe, que tinha colocado ele por causa da sua esposa, nem Potifar mais acreditava que ele ia sair daquele lugar, porque ele mesmo tinha colocado. Ninguém acreditava, mas Deus está sempre acreditando na nossa mudança. Deus está sempre acreditando no nosso coração, e que a gente vai continuar firme na palavra do Senhor, fazendo a vontade dEle. Todas as vezes que você olha para esses grandes homens, as dificuldades grandiosas que eles passavam por causa da verdade, que é a palavra de Deus, você vai ver eles lá na frente glorificando o nome de Deus e sendo exaltado por Deus, porque Deus os colocou num lugar alto, porque um dia eles se humilharam diante de Deus, e Ele quer que a gente faça a mesma coisa. Aquele que for se humilhar será exaltado, para que quando Deus levantar cada um de nós aqui, nós não olhamos para as pessoas pensando que somos maiorais, continuemos com a mesma humildade, porque Deus levanta você para você abaixar e pegar aquele que está lá embaixo e trazer para perto dele, do coração dele. É esse o verdadeiro sentido do Evangelho, é a gente ser levantado e pegar as pessoas que estão caídas e falar assim: Deus fez isso comigo, também pode fazer com vocês. Deus mudou a minha vida e também vai mudar a vida de vocês, e só depende de vocês, porque quando vocês crerem de verdade, o milagre acontece. Por isso que Jesus continuava caminhando, e o cego gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não desistiu, e Jesus o curou daquela cegueira. E a mesma coisa Ele fará nas nossas vidas, mas nós precisamos de olhar direto para essa palavra e continuar acreditando de verdade na verdade, que é a verdade do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes.
Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. A palavra de Deus, ela fala no versículo 1 do capítulo 3 que eram raras as visões e não eram mais frequentes a presença do Senhor naquele lugar, porque Eli parou de olhar para a verdade, ele parou de cuidar daquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Deus coloca algo nas nossas mãos espirituais, Ele quer que a gente continue avançando, não importa as dificuldades que vocês estiverem passando, porque Deus é por nós. A partir desse momento, quando Eli vê seus próprios filhos fazendo coisas erradas dentro do templo, ele manda a Deus um profeta para falar com o sacerdote. O homem que tinha o maior grau, sacerdote, que tomava conta do tabernáculo. Ele era o mais alto de todos, homens, mas não de Deus. E Deus, quando vê ele, não preocupando-se com as coisas que Deus tinha colocado, mostrando tanto que é maravilhoso essa oportunidade de vocês estarem aqui, pensa que não existe algo mais grandioso do que nós estarmos aqui reunidos diante da palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou. Então, por isso que nós temos que ser gratos pela presença do próprio Espírito de Deus aqui no meio de nós. Eli, a partir desse momento que ele erra, o Senhor manda um profeta falar com ele, que ele estava fazendo coisas erradas, e ao mesmo tempo Deus já estava tomando providência para colocar Samuel no seu lugar. Um menino que cresce dentro do templo, aprendendo, já tinha toda uma promessa, e aprendeu a partir desse momento a andar nas dificuldades, enfrentar batalhas, porque Samuel enfrentou batalhas, a enfrentar medos, porque ele também enfrentou medos, porque também quando você se torna crente, você vai ter medo de determinadas situações, de determinadas perseguições, porque Samuel também foi perseguido, mas em todos os momentos da caminhada de Samuel, ele venceu todas as dificuldades e todos os obstáculos, porque Deus estava com ele, porque ele era verdadeiro com a palavra do Senhor. Samuel se torna um grande profeta, juiz. Chegou num ponto que o povo não quis mais, porque o povo queria um rei igual a todas as nações. Samuel é também escalado para ungir Saul e depois o dos maiores reis de Israel, Davi. Aquele mesmo Davi, a qual o cego de Jericó disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, mostrando que Jesus também era rei e descendente de um rei. Então, a partir desse momento aqui, Samuel faz todas as maravilhas que Deus queria na vida, cumpriu todo o ministério. Mas foi fácil para ele? Não. É fácil? Será fácil para nós? Também não. Mas pega a determinação de Samuel, pega a determinação de José, pega aquela determinação de Jeremias, e a maior de todas as determinações foi a do Senhor Jesus, e coloquemos ela, olhemos para a palavra que Jesus disse: o mundo, eu venci o mundo, e vocês também podem vencer, porque nós não lutamos sozinhos, nós lutamos com o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Mas nós temos que parar e refletir na nossa vida, na nossa caminhada, falar com Deus realmente aquilo que você está sentindo, aquilo que nós sentimos, aquilo que você está querendo, aquilo que você almeja. Fala com Deus, porque quando você fala com Deus, mesmo que aquilo que você almeja não seja a vontade de Deus, Ele vai te responder, Ele vai te guiar para o caminho certo, Ele vai te mostrar o caminho certo. Mas lembra sempre de nós estarmos na verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias
apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezebel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra e todas as fontes de água e todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já no caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu Senhor? Mais uma vez, um homem, por causa da pregação da verdade, se encontra escondendo, fugindo, sendo ameaçado de morte, porque Jezebel e Acabe, depois que ele deu a palavra do Senhor Jesus, e essa palavra deu a palavra de Deus, e essa palavra é verdadeira. Quando Deus dá a sua palavra, ela se cumpre. Quando Deus falar algo com você que vai acontecer, tenha total certeza que vai acontecer de verdade. Quando Jezebel e Acabe estavam adorando outros deuses, para que plantasse, para que colhesse, para que tivesse frutos na sua terra, o Senhor manda Elias ir lá e falar: vocês estão fazendo parte do meu povo e adorando outros deuses? E Elias deu a palavra que não ia chover durante 3 anos e meio, e a palavra foi cumprida. Só que para que essa palavra fosse cumprida, Elias teve que fugir de um lugar para outro, teve que passar por muitas dificuldades e talvez até um pouco de fome, mas Deus o alimentava com pouco, mas alimentava, não deixava ele perecer, porque queria também testar a fé de Elias, assim como acontece no meio da nossa caminhada, porque quando você vai só receber as coisas de Deus espirituais, as grandes coisas, quando você passa por grandes dificuldades, é Deus testando cada um de nós, para saber se estamos preparados para assumir aquilo que Ele tem para cada um, aqui nesse lugar. Foi assim na vida de José, teve que passar por vários anos, preso, dificuldades, sendo caluniado, mas quando ele passa por toda aquela dificuldade, a porta se abre e ele se torna governador. Jeremias também, todas as vezes que pregava a palavra, os reis mandavam bater, açoitar e o prendia, e quando tirava ele do presídio, Jeremias continuava pregando a verdade, porque Deus era com ele, e pregava aquela verdade até que aconteceu tudo que Deus tinha dado da palavra para ele. A mesma coisa acontece na vida de Elias. Mas sabe o que aconteceu? Passar por todas essas tribulações, Elias, sempre saindo de um lugar para o outro, com medo, porque ele teve medo. Teve um momento que ele escondeu dentro de uma caverna, porque Jezebel falou que ia matá-lo. E olha que ele já tinha vencido 400 profetas de Baal. E foi naquele momento de medo, que ele estava se escondendo, foi um momento que Deus falou poderosamente, e o alimentou. Um alimento espiritual que fez ele andar 40 dias e 40 noites. Esse alimento é a palavra de Deus que nos fortalece, tira o medo do nosso coração. Esse alimento é a palavra de Deus que nos dá sustentação para a gente continuar caminhando em meio a desertos. Esse alimento é a verdade, que é o Senhor Jesus, que morreu por cada um de vocês e cada um de nós, para que nós tivéssemos essa oportunidade de conhecer os dois lados da moeda. O mundo só conhece um lado. Você vem para a palavra de Deus, você aprende a conhecer os dois e valorizar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro intuito da pregação, mostrar para nós a verdade, o caminho, a vida, que é o Senhor Jesus. Elias, por ter feito a vontade de Deus, por ter tido dificuldades, por ter profetizado e não chovido durante 3 anos e meio, e depois Deus mandou ele voltar e profetizar para que chovesse, e choveu. Aconteceu um milagre porque ele é um homem de Deus. Sabe o que aconteceu na vida desse grande homem? Ele deixou discípulos, deixou Eliseu com porção dobrada, e ele foi levado por uma carruagem de fogo. Elias não viu a morte. O Senhor o levou por completo, porque fez de verdade a vontade de Deus, porque viu a verdade dentro do seu coração e pregou essa mesma verdade. Em Atos dos Apóstolos, para terminar, a palavra de Deus fala assim, Atos dos Apóstolos,
Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, versículo 19. Vendo-se os senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrestaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disse: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe por que Paulo e Silas foram açoitados? Porque eles estavam pregando a verdade. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Mas por que você prega a palavra de Deus e é açoitado? Lembra que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E isso é você ter fé. Não importar aonde colocar você, você continua pregando a palavra. Continua falando do amor do Senhor Jesus. Continua falando que Ele mudou a sua vida e pode mudar a vida de qualquer pessoa que quereria de verdade andar nesse caminho. Porque a mesma palavra que fez com que eles forem açoitados, foi a mesma verdade que depois que eles estavam presos e não tinha como sair daquele lugar, o Senhor treme todas aquelas cadeias, e as correntes são quebradas, e o povo fica com tanto medo, que eles tiveram que falar para o carcereiro para não fazer nada com a sua vida, porque todos os presos estavam ali naquele lugar. Tudo aquilo aconteceu para que a pregação fosse alcançar aquele carcereiro. Por isso Deus é maravilhoso nas nossas vidas. É por isso que essa verdade faz a diferença no meio de nós. É por isso que esse Paulo escreveu tantos livros sobre o que o Senhor Jesus fez na vida dele e pode fazer na nossa. A mudança é difícil, sempre vai ser difícil. Haverá um tempo para que a mudança aconteça nas nossas vidas, para que a gente comece a realmente alimentar mais pessoas com o fruto da palavra de Deus. Mas o tempo é de Deus e no tempo dele as coisas vão acontecer. E a única coisa que pode fazer com que aconteça nas nossas vidas é a nossa fé, é o nosso caminhar. É a gente continuar fazendo como esses grandes homens fizeram. Mudaram pessoas, mudaram e pregaram o evangelho, acreditando em tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha colocado na mão de cada um deles, e colocou também nas nossas mãos. Acreditemos nessa verdade e continuemos fazendo parte desse povo, porque somos vencedores, porque todos eles, no meio de todas as dificuldades, venceram, porque não lutaram sozinhos, e sim com Deus. Foi Jeremias, foi José, foi Paulo e Silas, e todos esses grandes homens que nós também fazemos parte. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos estar fazendo essa última oração pelo nosso lar, pela nossa família, pelos irmãos que não puderam vir. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Apresentamos a nossa família, a nossa parentela, o nosso lar. Papai querido, continua guardando, continua livrando cada um deles, continua suprindo as nossas necessidades materiais e espirituais. Papai querido, apresentamos cada um que nos ouviu nesta noite, que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a vida deles também nesta noite. Papai querido, obrigada por este momento, pelo privilégio de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque até que o Senhor tem nos dado graça.
Papai querido, continua nos guardando, nos livrando, continua direcionando as nossas vidas, ó Pai, que a nossa confiança a cada dia venha estar no Senhor Jesus. Não importa a prova, não importa a situação, mas que nós venhamos olhar somente para o alto, de onde vem o nosso socorro. Papai querido, leva os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.